Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 24 a 33. Jesus disse a seus apóstolos: o discípulo não é mais que o mestre, o servidor não é mais que o patrão. Basta ao discípulo ser tratado como seu mestre e ao seu servidor como seu patrão. Se chamaram de Beelzebul ao pai de família, quanto mais o chamarão as pessoas de sua casa. Não tenham medo deles, porque nada há de escondido que não venha à luz, nada de secreto que não se venha a saber. O que eu vos digo na escuridão, dizei-o às claras. O que vos é dito ao ouvido, publicai de cima dos telhados. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temam antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na gehenna, no inferno. Não se vendem 2 passarinhos por um tostão? No entanto, nenhum cai por terra sem a vontade de vosso Pai que está nos céus. Até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenham medo. Vocês valem muito mais do que todos os pássaros. Portanto, quem der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu me negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, meus irmãos e irmãs, no Evangelho de ontem, que nós meditamos anterior a esse, nós meditamos ontem, versículos 16 a 23, Jesus já fala do perigo que nós podemos encontrar diante das pessoas mesmo. Quem pode ser o grande obstáculo no anúncio do Evangelho? Quem pode ser o grande obstáculo diante do testemunho que nós, discípulos de Jesus, precisamos dar dele diante do mundo? Não é o demônio, não são os espíritos que estão por aí soltos nos ares, como diz São Pedro. O primeiro grande obstáculo são as pessoas mesmo. Pessoas de carne e osso podem se opor ao nosso anúncio, podem se opor ao testemunho da verdade, porque o coração humano, muitas vezes, constantemente, está inclinado ao mal, está inclinado à mentira, está inclinado às situações más desse mundo, está inclinado a se apegar às coisas desse mundo. E por isso, diante do testemunho da verdade, do testemunho de Jesus, do testemunho do Evangelho, o primeiro obstáculo que nós podemos encontrar são mesmo as pessoas. No entanto, a nossa luta não é contra as pessoas, como diz São Paulo, é contra o mal, contra o demônio, contra as forças espirituais do mal que estão espalhadas nos ares. Mas o grande obstáculo, antes de tudo, se a luta não é contra pessoas podem ser sim nosso obstáculo nesse mundo, tanto para o anúncio do Evangelho quanto para o testemunho da verdade. E nós, por causa do respeito humano com as pessoas, podemos nos acovardar e abrirmos mão do testemunho verdadeiro do Evangelho, do testemunho verdadeiro da verdade, da palavra de Deus, do testemunho de Jesus nesse mundo. E aí nós queremos nos adequar às coisas desse mundo, aos desejos desse mundo, às inclinações desse mundo. Muito bem, Jesus já dizia no Evangelho de ontem: cuidado com os homens, cuidado com as pessoas, porque você não conhece o que está no coração das pessoas, e elas podem vos levar aos tribunais, podem vos acusar. Pais e filhos, irmãos entre si, podem entrar em confronto, em guerra, por causa do testemunho do Evangelho, por causa do testemunho de Cristo, do testemunho da fé, por causa da verdade, No Evangelho de hoje, Jesus continua dizendo que diante do nosso testemunho, diante da nossa evangelização, nós vamos encontrar dificuldades como ele encontrou. Jesus foi até levado à cruz. Jesus não fez nenhum mal.
Jesus não praticou nenhum pecado, mas por causa do seu anúncio da verdade, do seu anúncio do reino de Deus e da sua vida coerente com o reino de Deus, Jesus foi acusado, condenado, aprisionado e levado à cruz, levado à morte. Então Jesus disse: se sois verdadeiramente meus discípulos, estejam preparados para as perseguições, estejam preparados para as intempéries, para as acusações, para as injustiças e até para a morte. Saibam que o vosso olhar, percebam que o vosso olhar, o nosso olhar, precisa estar mais além. Por isso, mais uma vez, meus irmãos, o Evangelho nos coloca, nos diz que precisamos, como discípulos de Jesus, estarmos com o nosso olhar mais além. Nosso interesse não se firma nas coisas deste mundo. Portanto, ele diz: não tenham medo daqueles que podem matar o corpo, mas não podem tocar na vossa alma. Preservem a vossa alma para aquele que pode vos dar a vida eterna. Preservem a vossa alma e deem testemunho de mim. E ele termina dizendo: portanto, quem der testemunho de mim diante dos homens, diante dessa geração transviada e pervertida, que inverteu os valores, diante dessa geração que inverteu os valores, quem der testemunho de mim, eu darei testemunho dele diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que tiver vergonha ou medo de dar testemunho de mim diante dessa geração que inverteu o valor, que trocou a verdade pela mentira, que trocou a luz pelas trevas, que trocou o bem pelo mal, quem tiver medo ou vergonha de dar testemunho de mim, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Esse é o nosso grande desafio, eis o nosso grande compromisso, meus irmãos e irmãs, dar testemunho de Jesus nesse mundo de corrupção, de mentira, de trevas que toma o coração da humanidade. Louvado seja Deus. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que São Bento interceda por nós. Amém.